Contextualização rápida para vocês entenderem e a gente compreender a mensagem de dízimos e ofertas aqui nesse momento. Quantos aqui já ouviram falar no nome Jacó? Estávamos falando há pouco, né? Quem estava acompanhando a live aí, a live está tudo bem? Ouvindo também? Ótimo. Jacó, filho de Isaac, neto de Abraão. Jacó, ele era um homem, gente, que tinha sobre si a promessa que foi dada a Abraão na vida dele, certo? Só que Jacó tinha um irmão, o irmão dele, inclusive, irmão gêmeo dele, era Esaú, cabeludo, segundo a Bíblia. Esaú foi o primogênito, saiu primeiro do ventre de Rebeca. Só que teve uma briga tão grande no ventre, na hora do parto, que ao momento de nascer, eles tiram primeiro Esaú. Mas quando terminam de tirar Esaú, eles veem que Jacó veio com a mão no calcanhar de Esaú para tentar ser o primeiro, né? Ele estava tentando ser o primeiro, mas não foi o primeiro. Quem foi o primeiro foi Esaú. Então, toda a bênção que Isaac deixaria a primogenitura cairia sobre Esaú, que foi o primeiro filho gerado. E com isso, né, Esaú, aí vocês vão depois estudar melhor, ver, teve algumas, como é que eu digo, desfeitas ali, não fazia muito caso dessa primogenitura, acabou trocando ela ali com seu irmão, teve um reboliço todo. Mas quando isso aconteceu, nesse fato curioso de Esaú trocar a sua primogenitura ali por um cozido que Jacó estava fazendo, a bênção em si, quando Isaac vai lá e abençoa Jacó, e Jacó engana ainda algumas formas para tentar parecer o irmão, mas enfim, a bênção foi dada a Jacó. Jacó foge. Foge porque Esaú descobre que ele, entre aspas, roubou a bênção que seria dele. Porque, querendo ou não, Esaú fez pouco caso disso. Nessa fuga de Jacó, ele chega num lugar chamado Luz, ao qual ele pega uma pedra e repousa sobre a sua cabeça e deita em cima da pedra. E essa pedra ele dá o nome de Betel. E ali é o momento onde a gente vai começar a ler esse fato relevante dessa fuga, né? Vamos ler aqui o versículo 10, capítulo 28 de Gênesis, no verso 10, e vamos entender até o final ali o que acontece. Partiu Jacó de Berseba e seguiu para Harã. Tendo chegado a certo lugar, ali passou a noite, pois já era sol posto. Tomou uma das pedras do lugar e fê-la seu travesseiro, e deitou ali mesmo para dormir. E Jacó sonhou, eis posta na terra uma escada, cujo topo atingia o céu, e os anjos de Deus subiam e desciam por essa escada. Perto dele estava o Senhor, e ele disse: Eu sou o Senhor, Deus de Abraão, teu pai, de Isaque, a terra em que agora estás deitado, eu te darei a ti e a tua descendência. Agora vamos lá para o versículo 16, que esse foi o sonho. E despertando Jacó do seu sono, disse: Na verdade, o Senhor está nesse lugar e eu não sabia. E temendo disse: Quão temível é este lugar! É a casa de Deus, a porta dos céus. Tendo se levantado Jacó cedo, de madrugada, tomou a pedra que havia posto como travesseiro e erigiu uma coluna sobre cujo topo entornou azeite. E ao lugar, cidade que outrora se chamava Luz, deu o nome de Betel. Fez também Jacó um voto dizendo, olha só, um voto dizendo: Se Deus for comigo e me guardar nesta jornada que empreendo, e me der pão para comer, roupa para que me vista, de maneira que eu volte em paz para a casa de meu pai, então o Senhor será o meu Deus. E a pedra que erigi por coluna será a casa de Deus.
e de tudo quanto me concederes, certamente te darei o dízimo. Vamos com calma, entendendo. Ali vocês viram que ele está fugido, chegou nesse lugar, teve um sonho com uma escada com os anjos subindo e descendo. Ele entendeu ali que o Senhor falou que aquele lugar era um lugar sagrado, a casa de Deus. Ele pega essa pedra que era o travesseiro dele, remodela ali como um símbolo, mas ele faz um voto. Ele faz um voto. Aí eu volto, em algumas pregações atrás, onde a gente falava de quem pediu isso. Deus chegou ali e falou, Jacó, você faz isso, coloca essa pedra e derrama esse azeite e faz esse voto. Jacó simplesmente agiu. Vocês viram? Quando ele levanta cedo de manhã, ele pega a pedra e faz isso. Ou seja, tem coisas na nossa vida que Deus caminha com a gente, dá sonhos, revela o seu poder para a gente. E assim, ele não te pede nada, ele não força, não te induz a nada. É você proativamente que vai fazer. Assim como Jacó. 2 cultos atrás eu falei um momento onde Deus também não pediu, mas teve um momento que Deus pediu. Esse agora de novo, Deus não está pedindo nada. Ele fez um voto consigo mesmo, falando, se Deus me ajudar nessa empreitada que eu vou fazer, se eu não tiver comida, se eu tiver o que me vestir, certamente de tudo eu te darei o dízimo. Sem ordenança de ninguém falar para ele isso. Especificamente esse lugar, que era Luz e que agora se chama Betel, é a casa do Senhor. E, olhando para a nossa realidade, nós estamos aqui na casa do Senhor, porque a casa se resume à nossa comunhão. Quem está online, quem está presencial. Isso aqui, o que a gente faz, essa reunião, é a comunhão do Senhor Jesus, a Betel do Senhor Jesus. Está aqui presente. A escada de anjos sobem e descem, né? O Espírito leva a nossa adoração, nossas orações aos céus, por causa dessa comunhão, dessa união. E o voto que Jacó fez nesse momento é um voto de confiança, é um voto tudo que ele coloca, né? Cadê? Se Deus for comigo, se Deus me ajudar, se Deus isso, certamente darei o dízimo. É óbvio que a bênção do Senhor repousou sobre ele, porque Isaac, pai dele, abençoou. E Deus assim fez, sem pedir nada em troca. O detalhe é que ele proativamente faz esse tipo de ação. E agora, se a gente for lá no capítulo 35, abrem comigo, Gênesis 35. Versículo 1, olha só o que acontece. Depois que Deus agora sabe o coração dele, como ele é um cara proativo, olha o que acontece. Disse Deus a Jacó, levanta-te, sobe a Betel e habita ali. Faze ali um altar ao Deus que te apareceu quando fugias da presença de Esaú, teu irmão. Então, disse Jacó à sua família e a todos os que estavam, lançai fora os deuses estranhos que há no vosso meio, purificai-vos e mudai as vossas vestes. Levantemo-nos e subamos a Betel. Farei ali um altar ao Deus que me respondeu no dia da minha angústia e me acompanhou no caminho por onde eu andei. Vocês repararam uma coisa interessante nesses 2 momentos da Betel do Senhor, da casa do Senhor? Ele agiu proativamente. É a empreitada da gente abrir uma nova igreja, uma nova porta de salvação de almas. O que Deus espera dos seus filhos genuínos. Sem mandar. Proatividade para ação. Isso que ele espera. Uma vez que demonstremos que somos proativos em acompanhar a casa do Senhor, a edificação dessa pedra, aí sim, momentos depois, à frente da nossa caminhada, da nossa jornada de fé, Deus vai lá e pede. Tanto é que agora no 35 Deus está falando, volta lá no lugar que na tua aflição eu tive contigo e faz ali um altar nessa Betel.
Então, tá vendo? Eu estou tentando mostrar para vocês a nossa relação com o Senhor referente às entregas. Uma entrega completamente desprovida, proativa, eu agi por essência, por eu mesmo, eu sou assim. E uma outra entrega de obediência. Tanto é que ele fala que toda a minha família, larga tudo que vocês tiverem de argolas, deuses estranhos, estátuas, etc. Larga tudo, a gente vai agora fazer essa edificação desse altar lá na igreja, na Betel do Senhor. Então, a lição para nós é exatamente essa. Que o nosso coração venha a ser um coração sem que ninguém me peça nada, me fale nada, me haja nada. Que espiritualmente o Espírito do Senhor seja derramado sobre mim ao ponto de eu ter essa sensibilidade da ação. Hoje estamos tendo a ação referente à igreja de Copacabana, uma porta aberta em Copacabana. Esse último culto teve uma pessoa visitante, nos outros cultos também, volta e meia estão tendo visitantes ali. O primeiro, para a honra e glória do Senhor, foram 3 salvações, mas assim, que o nosso coração seja exatamente esse de Jacó, da parte boa de Jacó, proativo, obediente, sensível ao Espírito Santo, porque ele fala, se o Senhor me abençoar, se o Senhor fizer, assim eu farei. Meu Deus, eu não preciso nem de nada, eu só preciso dessa sensibilidade, meu Pai, de te entregar, de fazer, de tudo quanto eu tiver, eu conseguir repartir o meu dízimo, a minha oferta, para que o Senhor haja e veja compaixão, tenha compaixão de mim no dia da angústia. Ele fala, né? Quando ele manda Jacó voltar, volta lá e lembra do dia da tua angústia que você fugia do teu irmão. Meu Deus, Pai. Na vida, quantos dias já passamos de aflição, de angústia, de tristeza, que somente o Senhor estava com a gente naquele lugar, Pai. E eu sei disso. Cada um de vocês que viveram alguma experiência sabem que somente era o Senhor ali com você. Que essa oferta, que esse dízimo, seja de uma ação sua em prol do reino, em prol de portas abertas e de salvação para a glória de Deus, não para homem, não para a igreja cristã viva, mas para que o reino se multiplique aqui na terra. Amém?